Sejam bem-vindos, estamos aqui com um novo capítulo do nosso podcast, diretamente da primeira Expo Coopera, aqui diretamente de Taquara, da unidade móvel Conecta, da Sicredi Caminho das Águas. E agora vamos falar com Marta Furstenau, psicóloga, especialista em psicologia organizacional, que também participou aqui com um painel muito importante, falando sobre bem-estar financeiro. É uma pauta que todo mundo quer conversar hoje em dia, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Robson. Sim, é uma pauta bem importante, até porque hoje nós vivemos num momento, né, de muitas incertezas econômicas e o quanto isso impacta na vida e principalmente na vida emocional e financeira das pessoas. Por que que eu digo isso? Porque as nossas emoções, elas estão muito interligadas com a nossa vida financeira. Então, dependendo da emoção que eu sinto, eu tenho, algumas reações e alguns impulsos e hábitos que me fazem ser mais feliz financeiramente ou nem tanto, né. E por quê? Porque hoje a gente, entende que a nossa tomada de decisão, ela está muito baseada nas nossas emoções. A gente tem, conforme Daniel Kahneman traz, que é um psicólogo, que é o prêmio Nobel em economia, ele traz que nós temos os 2 sistemas, né, de funcionamento na mente humana. O sistema um, que é aquele sistema mais rápido, ágil, né, ativo, impulsivo, e o sistema 2, que é um sistema um pouco mais lento, mais deliberativo, né, um pouco mais pausado. E na maior parte das vezes nós ativamos o sistema um para tomar algumas decisões, até para que a gente, hã amenize algumas emoções, que por vezes são desagradáveis, né. E aí junto disso a gente começa a perceber que nós precisamos falar sobre essa temática e quanto mais nós falarmos, melhor. E por que que eu digo isso? Porque na verdade quando a gente pensa num evento como esse, a gente pensa que nós estamos, trazendo conhecimento para as pessoas, debatendo sobre temas tão importantes e que os números nos dizem que a saúde financeira das pessoas, né, poderia estar melhor a nível de Brasil, assim como a nossa saúde mental. Eu até trouxe um dado bem importante durante a palestra, que foi que entre 2022 e 2024, aumentou 68% o nível de afastamento do trabalho por conta de questões emocionais. Então, as pessoas estão mais adoecidas e por isso que a gente precisa falar sobre esse tema. Claro. E dentro do cooperativismo, a gente conversou aqui também com o professor Delmar Bax, ele trouxe essa mesma situação, né? Não trouxe dados, como tu citou, de 64% do crescimento, mas ele falou de muitas pessoas faltando ao trabalho. Como ele é vice-prefeito, ele também citou situações na prefeitura, situações aqui da Facate, né? Enfim, como tu mencionou, é um dado global e que demonstra esse crescimento, né? De que forma o cooperativismo pode ajudar nessa questão para que as pessoas também reflitam um pouco mais, tenham um pouco mais dessa saúde mental e financeira Sim. adequadas? Sim, o cooperativismo traz muito e impulsiona muito essa troca, né, então, por vezes, quando eu falo da minha experiência, pode ser que seja parecida com a tua, e o quanto que a gente aprende um com o outro, né. Essa questão, de cooperar, de realmente estar aberto a falar sobre temas que, por vezes, a gente tenta esconder, e aí eu digo que as emoções desagradáveis a gente tenta esconder, assim como nossos endividamentos também, né, a gente passa por aquela fase da vergonha. "Ah, eu tô devendo, então eu nem vou lá na cooperativa falar sobre, vamos ver como que eu consigo resolver". Não, sigam, vão lá, sentem com o gerente de conta, conversem sobre, né. Abrir e ampliar olhares nesse sentido é o que eu entendo que hoje o cooperativismo traz, né. Essa questão de um dos nossos princípios ser educação e formação, eh, tem muito a ver com isso, né, tem muito a ver com esse debate e desta forma a gente consegue entender e apoiar decisões mais saudáveis, mais estratégicas, né, e para que nós tenhamos uma vida melhor em termos de saúde mental e saúde financeira, né. É isso que nós queremos, é isso que a cooperativa quer, né. A cooperativa não quer que as pessoas estejam endividadas, porque se nós estivermos melhor, todo mundo ganha. Exatamente. E qual é o, assim, o principal fato, o principal
não, digamos, tema, assim, que está levando a esse crescimento? É a sociedade da ansiedade? É muito consumo? O que faz Sim, com que esse número tenha se elevado a sim. 64%? Tem uma questão que eu chamo do contexto social, que é o contexto de muitas oportunidades de compra, né, então hoje está tudo muito fácil, eu coloco no meu celular, eu clico num botão, chega na porta da minha casa, eu não preciso sair mais, né. Mas, isso também precisa ser realizado de uma forma consciente. Por quê? Porque se eu não tenho este valor hoje, ou eu faço no crédito, eu vou ter que ter esse valor lá no final quando a minha fatura do cartão de crédito vier. E as pessoas estão vivendo muito a questão do imediatismo. "Ah, eu vou atrás do que me dá satisfação e prazer hoje, e depois eu vejo o que que eu faço, né, depois eu vejo como que eu pago o cartão de crédito". Então, esta ansiedade coletiva que nós temos vivendo hoje, e eu digo que a rede social ela é muito legal, mas ela também traz muito esse olhar, se o outro tem, eu também quero ter. E isso vai, de encontro a algo que o que é objetivo e sonho para ti, talvez não seja para mim. E tá tudo certo, tá tudo bem. Eu preciso entender o que faz sentido para mim, aonde eu quero investir o meu dinheiro, né, e não necessariamente aonde todo mundo está investindo. Uhum. O clássico colocar a razão na frente da emoção, né? Exatamente. Dentro desse escopo de cooperativismo, e saúde mental, saúde financeira, sabe, porque saúde financeira a gente sabe que a cooperativa tá bem dentro desse cerne, né. Uhum. Mas existem cooperativas que tratam de saúde mental, são Existem, eu não sei te precisar, assim, qual, por exemplo, a Unimed é uma cooperativa de saúde, não especificamente da saúde mental, né, mas existem profissionais da saúde mental que fazem atendimento, então, o propósito é praticamente o mesmo, né. Existem outras cooperativas que trabalham com a questão de treinamentos, com a questão de capacitações, então existe hoje um olhar muito mais importante para as cooperativas, porque o propósito da cooperativa é bonito, né, o propósito de cooperar, o propósito de apoiar, é um propósito que vai muito além da simples entrega do trabalho ou daquele negócio. Tem algo que eu digo que toca lá no fundo do coração e que nos ajuda a realmente, enxergar uma luz no fim do túnel, né, e poder pensar: "Bom, temos soluções e temos alternativas para um mundo melhor". uma questão de muito de pertencimento, né, de estar presente, de conversar, de fazer o que a gente está fazendo aqui no Expo Coopera, conectar pessoas, né, a gente tem mais de 1000 pessoas aqui no auditório, conectando, interagindo e pertencendo a esse rumo todo do cooperativismo, né. Exato, exato, Robson. Acho que é um evento que tende a ter várias outras edições, né, porque o sucesso está garantido e a gente percebe realmente isso, que as pessoas vieram para aprender, para trocar, para conhecer, e eu acho que esse é o propósito também aqui do evento. Uhum. E dá para dizer, assim, abrir pra gente quais as principais dúvidas que surgem, assim, depois de um painel desse, as pessoas vêm te conversar contigo, assim, te trazem exemplos, o que está acontecendo particulares, se dá para Sim, falar sobre isso? sim. Eu trabalho também, dando palestras, né, sobre essa temática em outros ambientes e muitas vezes as pessoas vêm assim: "Como que eu começo?", né. E aí eu sempre digo: "Ó, a gente tem que começar entendendo quanto que a gente gasta", né, porque por vezes quanto a gente ganha a gente sabe, agora o quanto a gente gasta. Então, muitos trazem essa dificuldade dessa mudança de hábito. Do anotar, do realmente olhar, de ter aquele valor, né, que eu tenho ali reservado, e o que que eu faço com esse valor. Então, as pessoas precisam, talvez, e respondendo a tua pergunta, o que mais eles me perguntam é o como e quando que eu começo. E eu sempre digo: "Começa hoje", né. Então, quando a gente começa logo, a gente tem uma tendência a ser mais feliz aí na nossa escolha. E já fazendo nossas considerações finais, que recado tu dá, então, para nesse quesito, assim, dessas pessoas que vêm te perguntar de começar agora, assim, que mensagem que tu pode deixar, assim? Sim, eu acho que uma das mensagens é a questão do conhecer, do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, né, mais a gente sabe regular essas emoções, e essas emoções interferem no nosso nível de consumo. Então, autoconhecimento em termos de, emoções e de vida financeira.
anotar seus gastos, né, e por vezes parar e analisar isso. Analisar para que a gente possa realmente entender que um orçamento, ele é algo muito simples de fazer, é quanto eu gasto e o quanto que eu ganho, né. Esta conta precisa fechar. Se eu gastar mais do que eu ganho, eu já estou num nível, né, que eu preciso repensar algumas atitudes e alguns hábitos que eu tenho. Perfeito. Obrigado, Marta, por nos acompanhar, nos conceder essa entrevista. E você de casa, continue acompanhando nossos conteúdos, nossos capítulos aqui do podcast da primeira Expo Coopera, diretamente de Taquara.